E aí, dentro da UML, tem esse cenário onde você vai ter esse retângulo, por exemplo, que está ali os casos de uso, que é onde você vai colocar as estruturas, onde você vai denominar o nome do sistema, né? E esses círculos oval, por exemplo, é que vão ser os diagramas de casos e geralmente são utilizados com verbo, né? Tipo, fazer determinada aplicação, né? Realizar, consultar, transferir. E você tem alguns elementos que são a inclusão, a extensão e generalização. Né? Isso aí são relacionamentos que os nossos diagramas podem ter. Aí você diz, Francisco, beleza, mas por que está falando isso? Porque no Visual Paradigm, né, na linguagem XML, também vão ter esses elementos, tá? Essas características. Então, por isso que eu coloquei aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Só para exemplificar. Até porque, ó, agora, nós vamos lidar com esse ambiente, Visual Paradigm e XML, tá? E aí, eu já coloquei também aqui nos slides o próprio exemplo que o professor Tiago, né, disponibilizou naquele manual, tá? Então, já trouxe para vocês aqui, por exemplo, o gravador de áudio, né? Primeiro de tudo, ele vai, de certa forma, e já já eu vou abrir, tá? Eu vou terminar essa explanação todinha dos slides para facilitar. E você vai ter um primeiro passo aqui, por exemplo, para que o usuário tenha para ouvir áudio, né? Então, ele vai listar algumas características. Por exemplo, para aumentar, para ligar o seu reprodutor, então, de áudio. Então, ele vai, primeiro de tudo, ouvir o áudio. Então, mas para ouvir o áudio, eu vou precisar ligar o reprodutor. Então, ele vai ter já um caso de extensão, se vocês observarem aí, ó. A extensão vai ser sair do ouço áudio, mas para ouvir áudio, eu vou ter que ligar o power, né? Vou ter que ligar o reprodutor de áudio. Outra coisa, eu vou tocar uma música, né? E aí o tocar música, por exemplo, vai sair do ouça áudio, né? E aí o ouça áudio já tem um item incluído. Então veja que ele vai precisar fazer aquela parte, sair do ouça áudio para o tocar. Então o tocar, de certo modo, vai ser a parte incluída. Então você vai ter um item que deve ser incluído. Outro item, por exemplo, é o de gravar áudio. Então, como é que eu faço para gravar um áudio? Então, eu vou veja que o cliente, o usuário, né, o ouvinte está como ouvinte, mas é o usuário quer gravar um áudio. Então, para gravar um áudio, eu ainda tenho a parte do incluída, que é o parar, que de certa forma, quando eu terminar a gravação, eu vou parar aquela gravação. Então, ele já inclui uma outra funcionalidade, tá? Aí você tem outros aspectos de generalização, que aí não está aqui, por exemplo, tá? Neste exemplo, eu coloquei só algum, mas, por exemplo, suponhamos que o ouvinte queira carga de bateria. Então, ele vai ter outro recurso de inclusão, que é substituir a bateria. E aí vocês vão ver lá no manual, né? Aí, por exemplo, se eu quisesse estender algo nesse carga de bateria. Quando vocês pegarem o manual, vocês vão ver a parte de carga de bateria. Né? Você tem assim, eu vou estender um item. Por exemplo, se minha bateria está descarregada, então eu posso carregá-la, de certa forma, se o reprodutor de áudio ele for recarregado. Então, nós poderíamos incluir esse outro método, né, digamos assim, e aí, dentro desse recarregar, ainda pode dizer, nós podemos ter, de certo modo, uma substituição de bateria ou um carregamento. E aí, esse carregamento seria mediante a energia, que aí poderia ter ou não energia, né? Que aí é uma questão de dependência, né? E aí, quando você fala em extensão, é como se fosse um método de dependência, por exemplo. É como se fosse aqui, no caso, para ficar mais claro, porque possa ser que esteja um pouco confuso, para ficar mais claro, por exemplo, naquele caso, o ML do Banco do Brasil,
suponhamos que o cliente queira fazer login. Fazer login, ele, de certo modo, já está implícito, né, na aplicação, de certo modo, para que o usuário, para que ele acesse as suas funções, né, as suas transações, no que diz respeito a transferência, pagamento, consulta de saldo, ele vai precisar fazer um login. Então, um item, né, de extensão dele seria exibir erro de login. E aí, esse exibir erro de login é caso o usuário tenha colocado a senha errada, e aí essa extensão vai dar um retorno, dizendo, ó, você errou sua senha, então, por gentileza, colocar novamente, digitar novamente, né? E aí, você tem ainda que o relacionamento é o de extensão, e aí, em fazer login, você tem ainda o outro relacionamento de incluir, que é o verificar a senha, né? Por exemplo, você verifica a senha, e aí você tem a extensão, que é o retorno da exibição de erro de login, por exemplo, tá? Eu acho que ficou claro, né? Se não ficou em um momento simples, alguém pode me questionar, perguntar, e eu explicar melhor, tá? Então, mas, diante disso, passado esse momento, terminados os slides, agora eu vou fechar aqui para vocês e vou abrir a ferramenta para vocês terem um conhecimento, tá? Mais facilitado, digamos assim. Tá bom? Deixa só eu abrir aqui. Pronto. Agora eu vou abrir aqui a ferramenta para vocês. XML, cadê? Deixa eu só carregar aqui, pessoal. E aí eu já vou abrir também alguns exemplos que o professor disponibilizou para vocês lá diretamente, tá? Pronto, ó. Eu vou abrir aqui. Já abriu minha aplicação. Vamos lá. Eu vou compartilhar logo a tela toda, tá? Deixa eu só ajeitar o link aqui. Só pra cá. Pronto. Vai estar algumas coisas aqui que eu tinha criado, que eu estava testando, tá? Então, tá aqui a ferramenta, Visual Paradigm, né? Eu vou pedir um novo projeto, tá? Create new project, aqui, ó. Então, eu criei um em branco, tá? Só para vocês verem. E aqui, ó, ao lado, quando você clica em diagramas, por exemplo, ó, ele já vai te dar algumas possibilidades. Ó, o ML diagrama, requirements, tá? Aí, modelo de database. Então, tem aqui todos os itens, tá? XML, ó. E aí eu vou começar por esse daqui, ó. O ML diagramas, tá? Então, diagramas de caso, ó. Então, agora eu vou clicar com o lado direito do mouse em cima. New, né? Use Case Diagram. Tá? Então, e vejam que já te dá ali diversos modelos, tá? Aí, conforme eu mencionei para vocês, e aí vocês já viram também lá na engenharia de software, você vai ter o retângulo, que aqui você pode identificar
o sistema, né? Qual o teu sistema? E neste caso aqui especificamente será o reprodutor de áudio, né? Deixa eu só... Peraí. Deixa eu só olhar aqui. Tá? Eu vou seguir aqui o passo a passo. Então, vou colocar aqui como se fossem as operações do audio player, tá? Então, operações do audio player. Claro, vão ter várias outras lá. Aí nós vamos colocar aqui o bonequinho palito, que é o que representa, tá? Na UML, vocês sabem que tanto tem o ator cliente, como o ator empresa, por exemplo, ator banco, como foi o exemplo que eu mencionei, para não ficar tão destoado, tão diferente, tá? E aí eu vou renomear aqui, então ele segue aqueles princípios básicos de qualquer editor de texto e tudo mais, então eu vou colocar aqui user, né? Usuário, por exemplo, tá? E aí, ó, veja que quando você clicar aqui no bonequinho, ele já dá algumas opções, ó. Então, você clica nessa seta aqui, ó, Research, né, catálogo. Quando você clica, ele já te dá algumas opções, por exemplo, associação, dependência, né, realization, use case, e aqui você tem aquelas associações que eu falei para vocês, ó. Realização com o ator, então, de volta para o ator, então, aquela parte da extensão, tá? Você pode ter a associação, ó, e aí aqui eu vou colocar o item de, por exemplo, listing áudio. Lembra que eu falei daquele de ouvir, né? Então, estou colocando já o listing áudio. E aí agora eu vou colocar outro item, ó. E aí quando você clicar já tá a opção, ó. Então eu quero o include, ó. Porque na medida que quando você aponta para uma das funções, ele já vai te dando as possibilidades, ó. Então tem a extensão, lembra do que eu falei agora há pouco, da extensão? Você pode ter um caso onde o exibir login, né, o erro de login, por exemplo, de alguma coisa, pode ser estendido, vem do login, né? E aí você poderia ter aqui uma extensão de aumentar o volume, por exemplo. Poderia ser a extensão de volume, seria aumentar ou diminuir o volume. Então, você teria essa extensão, tá? Então, eu vou colocar aqui o include, tá? Estou usando o exemplo do próprio livro lá, tá? Então, do próprio manual, e aí poderia ser power on, tá? Então, você já tem essa extensão, né? Esse include, perdão. Você tem a outra, o include, né? De, cadê? Outro include. Não é de dependência. Deixa eu colocar aqui um boneco. Use. Eu coloquei um use aqui, ó. Caso não clique direto, você já coloca o item, tá? E aí, ó, vamos ver se ele já faz a ligação aqui. Dependência, realização, associação, dependência, anotações, ó. Eu quero. Opt, cadê aqui? Eu apertei o lado direito do mouse só para a gente ver quais são os itens, tá? Mas aqui, quando você quer deletar algo, você só apertar em delete e tudo mais. Vocês vão ver do bonequinho se ele de novo dá a opção. Quero que inclua. Dependência do ator, de ator para ator, por exemplo. Eu poderia criar uma entidade. Mas eu quero os outros casos. Pronto, associei o bonequinho lá. E aí, no caso, vai ser... Deixa eu ver qual foi o outro. Foi Record Audio. Vai ser aqui embaixo. Vou aumentar aqui mais. Pronto. Record.
gravar áudio. Lembra que eu falei lá na slide? Pronto. Então, ainda no ouça áudio, por exemplo, vão ter outros relacionamentos de inclusão, tá? Então, include, eu vou ter player, vou para cá, ainda eu vou ter outro relacionamento também de inclusão, que é o pause, né? Que você pode de tudo, né? Você vai ter outro ainda também, que é o de tá todo no adjust volume, né? Tá tudo naquele manual lá que eu subi no Classroom, tá, pessoal? Esse exemplo tá lá. Tô colocando aqui só para a gente não ficar desorganizado, né? Porque um bom projeto também passa por uma boa organização, tá? Não pode mostrar o seu cliente todo bagunçado, né? Deixa eu ver. Pronto. Aí aqui, ó, do record áudio, vai ter o stop, né? Porque o cara vai poder parar, né? Stop. Claro, ó, não tem aqui o adjust volume, não tem no manual lá, mas eu vou criar aqui dois itens, tá? Que seria ajustar volume. Então, seria um, por exemplo, de extensão. Aí eu colocaria um mais, tá entendendo, pessoal? Mais. Aqui seria algo extensor, porque aí o usuário poderia pedir para aumentar o volume, tá? Então, é só para vocês terem ideia que dá para a gente seguir aqueles princípios da UML, né? Então, foi só esses elementos, e aqui tem todos os itens que estão no manual, tá? Eu só queria mostrar para vocês como é que faz de certa forma, os elementos, e aqui eu posso, depois disso, né, salvar, né? Clicou aqui, ó, já vai dar uma opção salvar, e aí eu vou colocar na pasta. Tá? Se vocês quiserem, eu subo lá no Classroom também, só para vocês conhecerem. Pronto, conforme eu mencionei, eu vou abrir agora um aqui que o professor disponibilizou para vocês, tá? Não, exemplo P1. Vejam que já tem os requisitos da bomba de insulina, ó, por exemplo. Então, aqui ele já vai ter quais são os requisitos, né? E quais são os atributos que vão ter nesses requisitos e tudo mais. Tá bem? Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo era isso, tá? Qualquer dúvida, só mandar e-mail, tá? Ou lá no Classroom, vocês podem interagir, tá? Vocês podem interagir lá no Classroom e eu respondo, tá? Também. E muitíssimo obrigado aí pela atenção.